também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Queridos, abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos trabalhar do capítulo 4 até o capítulo 14. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 14. Amém ou misericórdia? Amém. Antes de iniciarmos, curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor concede a cada um dos teus servos que se fazem presente nesse local, e também daqueles que acompanham através desse equipamento de mídia, Pai. A oportunidade de ouvir a tua voz, a oportunidade de sentir cada vez mais a tua presença, através das leituras que foram feitas, através dos louvores que foram entoados, e agora através da pregação, Pai. Pregação que é feita por um simples vaso de barro, um grão de areia em meio ao oceano, Pai. Mas que o Senhor use-o para transmitir bênçãos, para transmitir reflexões, para que vidas sejam transformadas pela tua palavra, Pai. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir tudo o que o Senhor tem a dizer, e após ouvirmos tudo, que nós venhamos a praticar, Pai, tudo o que temos ouvido. Que o teu nome cresça e o meu diminua. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar uma temática nesse capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 14, que diz respeito: só a Trindade traz verdadeira união e unidade. Só a Trindade traz verdadeira união e unidade. Queridos, nós vamos ler inicialmente o versículo o versículo 1 e o versículo 4, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Queridos, inicialmente Paulo, ele faz aqui no capítulo 1 algo bem interessante, que ele chama a atenção da igreja, que estava naquele momento com falta de unidade e união, mas ele chama a atenção não reclamando logo com aquelas pessoas. Ele não chama a atenção logo dando a receita de bolo. Às vezes nós escutamos alguém e nós já temos a resposta pronta para a resolução daquele problema, sim ou não? A gente já escuta e a gente já tem a resposta. Não, isso aqui se resolve desse jeito, certo? Mas Paulo, ele começa dizendo uma orientação. Ele diz: olha, meus irmãos, a gente precisa estar cada vez mais buscando o Senhor, tendo unidade. E depois ele vai dizer como se chegar até isso. Mas inicialmente
ele passa para cada um de nós que, infelizmente, o século em que vivemos, ele tem sido enaltecido algo que se chama individualidade. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna que ela diz: você consegue, você pode, você tem a chave do sucesso na sua mão. Se você se esforçar, você vai conseguir. Se você se esforçar, você vai ser um milionário. Eu me esforço desde quando eu me entendo por gente e só vivo liso. Eu não sei como é que é isso não. E aí quem me conhece sabe que preguiça não é comigo não. É que eu me esforço. Eu só vivo liso. Eu não sei o que acontece. Mas Paulo, ele faz com que a igreja de Éfeso entenda que ela não consegue, que ela não foi feita para andar sozinha. Você não foi feito para estar só. E quando eu digo só, eu não estou falando de um relacionamento conjugal. Quando eu falo só, eu falo de relacionamento. Nós estávamos aqui quarta-feira comentando com alguns irmãos no culto de oração, fazendo uma reflexão da seguinte maneira: quantos amigos você tem? Ficou um silêncio assim, um silêncio monstruoso. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas você se relaciona que não são do ambiente de igreja? Pessoas que você mantém contato, pessoas que você vê, pessoas que você conhece, pessoas que você tem uma intimidade. Infelizmente, o mundo pós-moderno, ele diz que nós precisamos estudar, trabalhar, adoecer, gastar o que ganhou trabalhando e talvez depois morrer. E olha lá. Porque se nós analisarmos, é assim que o negócio anda. Porque eu termino o segundo grau, meu Deus, segundo grau, o ensino médio, termino o ensino médio, e aí termino com 17 anos, 16, 17 anos, e aí eu começo a estudar na faculdade, e aí eu começo a estudar, e eu passo 4 anos estudando, já estou com 22 anos, e aí eu começo a trabalhar, a minha carga horária de trabalho é de 8 horas por dia, mas eu preciso me capacitar mais. Então, quando eu largo do trabalho, eu vou fazer a minha pós-graduação, ou eu vou fazer a minha especialização, ou eu vou estudar para passar num concurso público, e aí eu continuo estudando, e daqui a pouco eu já estou com 30 anos, daqui a pouco eu estou com 32 anos, e eu ainda não consegui virar um milionário, mas eu vou conseguir, mas eu vou correr atrás, e eu chego num doutorado com 40, 45 anos, e eu olho para trás e digo: o que foi que eu fiz? Eu pergunto aos irmãos, esse ciclo ele tem acontecido na sociedade pós-moderna, sim ou não? Sim ou não? Sim. Meus amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus diz: e nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pois todas as nossas petições, elas têm que estar sendo lançadas ao Deus Todo-Poderoso. Em outro momento ele diz que as aves que voam, elas nem plantam e elas nem colhem, mas todos os dias Deus dá o sustento. E ele ainda continua: sois vós inferiores a essas aves? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Aí você já está aí preparando o discurso quando chegar amanhã no trabalho, dizer: aqui eu não trabalho mais não, porque meu pastor disse que eu tenho que relaxar.
Se prepare para o bicho pegar, viu? Não venha falar comigo não, dizer que foi eu não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tem tempo para tudo. Mas às vezes eu chego para o irmão e digo: irmão, por que o irmão não está chegando junto aí? Está acontecendo alguma coisa? Estou sem tempo. Eu digo: amém, é um curso que está fazendo? Está certo. Passa um ano, o irmão terminou o curso. Eu digo: irmão, o que é que está acontecendo aí? Que está atrapalhando a convivência do irmão como congregação? Eu disse: não, pastor, é porque eu estou sem tempo. Eu disse: é o quê? Eu disse: eu estou estudando agora para um concurso. E isso continua. Paulo, ele diz aqui à igreja de Efésios que você não consegue nada sozinho. Aprenda que você precisa estar com pessoas. Você precisa estar em comunhão com gente. E aí ele avança dizendo que nós devemos, no versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportando-vos que está aqui é bem interessante, porque às vezes a gente acha que o suportar que está aqui é o suportar aquele irmão chato, que às vezes fica falando e fica enchendo o saco às vezes. Não é só isso. Além de você ouvir, é você botar ele nas costas e andar com ele. Esse é o suportar que está dizendo aqui na Bíblia. Esse é o suportar. Sabe por quê? Eu sou chato que só a cebola, meu irmão. Eu sou chato. Quer saber se eu sou chato? Pergunta a Willy. Eu sou chato demais, pô. E Deus me suporta, meu irmão. E Deus morreu por mim. Jesus desceu lá do céu, habitou entre nós, passou todas as dificuldades que um homem podia passar, morreu, ressuscitou por mim. Por que você não pode suportar o seu irmão? Por que você não pode amar o seu irmão? Precisamos entender que unidade e união, ela faz muita coisa. Unidade e união, se formos lá para o texto de Gênesis capítulo 11, a unidade e a união do povo ia construir uma torre muito grande, onde eles pensavam que iam chegar ao céu. Qual é essa narrativa? Alguém lembra dessa história? A Torre de Babel. Muito bem. É tão interessante que o próprio Deus, a própria Trindade, ela reconhece a união daquelas pessoas. Porque Deus forma um conselho ali no céu e diz: desçamos para ver o que o povo está fazendo. E quando ele desce, ele diz: o povo é de uma só língua e eles estão unidos. E o interessante é o que vem depois. Foi Deus que falou, não foi eu não, viu? Tudo o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Isso é extraordinário, sim ou não? Foi Deus que falou. Gênesis capítulo 11. Marca aí na sua Bíblia, quando você chegar em casa você lê. Não foi eu que falei, foi o próprio Deus, a própria Trindade. Ela disse que o povo era tão unido que o que eles colocassem na cabeça, eles fariam. E nós vemos isso aí fora. Nós vemos isso aí fora. Associação de time de futebol de bairro. Os caras se juntam para tomar cachaça todo domingo e jogar bola. Mas os caras conseguem padrão. Os caras vão fazer um campeonato, os caras conseguem troféu, conseguem medalha, conseguem árbitro, conseguem um ônibus para levar a turma com a prefeitura. Os caras conseguem tudo. Alguém já viu aqui um concurso de quadrilha junina? Já viu o vestuário daquele pessoal? Aquilo se compra com o dinheiro do prêmio? Claro que não.
Existem quadrilhas juninas que investem cerca de 100 mil reais para poder ganhar 15. Mas eles são tão unidos que eles conseguem, que eles perseveram, que eles correm atrás. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz em seus negócios. Nós estamos com a a ação. Quando a gente bota o nome campanha, parece que vai acabar. Começa e acaba. Não, nós estamos com a ação voltada para a arrecadação de óleo, que já faz uns 5 a 6 meses. E a gente conseguiu juntar até agora 200 litros. Quantas pessoas tem aqui hoje? Eu acho que tem mais de 50. Acho que cada uma se comprometesse em conseguir 1 litro de óleo por mês, a gente tinha passado já dos 200 litros. Sim ou não? Sim ou não? Por que o povo de Deus é tão desunido? Porque o povo de Deus, ele olha só às vezes para o seu umbigo. Isso não é de hoje não. Paulo está falando aqui em Efésios, faz mais de 2000 anos. E o que vai ser juntado ali não é para pagar o conserto ou a pintura de Tiffany não. É para comprar alimentos, para abençoar outras pessoas. Mas mesmo assim, parece que tem alguma coisa que dificulta esse entendimento. Meus amados, Paulo, como prisioneiro, lembre-se que Paulo, na carta que escreve aos Efésios, ele estava preso. Ele preso, ele não escreve uma carta aos irmãos dizendo: meu irmão, mande uma ofertazinha aqui para dentro do presídio, porque o bicho está pegando aqui dentro. Converse ali com o governador, fale ali com o prefeito, para me tirar daqui, estou sofrendo tanto. Não, pelo contrário, Paulo exorta a igreja a viver em comunhão. Paulo, ele pega o tempo que ele tem e ele oferta a mim e a você, para nos alertar hoje, para fazer com que nós venhamos a virar essa chave, que faz com que a gente se isole cada vez mais, ao invés de se dispor a estar mais com o outro. Dando continuidade, o apóstolo, ele sabia que se não houvesse uma ação divina, pouco ia acontecer naquele lugar. Ou se viesse a haver uma união, seria para um propósito diferente. Aí, como um bom professor, ele relembra ao povo quem é que pode todas as coisas. Quem é que pode fazer com que o povo de Deus esteja mais unido? Quem é que pode fazer com que as maravilhas e as bênçãos sejam derramadas na cabeça de cada um? Paulo, ele vai dizer isso no capítulo 5, no versículo 5, perdão. No versículo 5, ele apresenta a solução dos problemas na área de afetividade e na área interpessoal. É interessante que às vezes a gente está com algum problema na área de afetividade ou na área pessoal com alguém e às vezes a gente não sabe resolver. Paulo, ele mostra aqui como é que se resolve. Se você faz tempo aí que não conversa com o irmão, se você tem algum perdão para ser delegado, se você tem alguma coisa a falar com alguém que está engasgado, Paulo vai dizer agora o que é que você tem que fazer. Ele diz no versículo 5 o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a resolução dos problemas de união da igreja chama-se a Trindade do Deus Todo-Poderoso. A resolução dos problemas pessoais que eu tenho com alguém é joelho no chão e apresentar aquela pessoa
ao Deus Todo-Poderoso, apresentar aquela pessoa a Jesus Cristo, que foi quem morreu por ela, apresentar aquela pessoa ao Espírito Santo de Deus, que vai estar indo lá e inquietando aquela pessoa para que algo venha a acontecer. Mas quando eu estou com um problema, às vezes em qualquer área da minha vida, dificilmente eu me lembro da Trindade, dificilmente eu me lembro do Deus Pai Todo-Poderoso, dificilmente eu me lembro do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu esqueço e digo assim: eu estou só, eu estou abandonado, ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me visita, ninguém quer saber de mim. O Espírito Santo habita dentro de você e Ele fala com gemidos inexprimíveis. Esqueça disso não, meu irmão. Não esqueça disso não, porque a resposta para muitos problemas que nós temos em todas as áreas se resume ao versículo 5, onde ele diz que há só um corpo. Quem é o cabeça do corpo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma só fé, aquela que é depositada nele, e há só um batismo. Aquele que quando você se converte, você é selado com o Espírito Santo da promessa. O seu nome é escrito ali, ó, no livro da vida. Não é no livro da dívida não, meu irmão. É no livro da vida. Paulo, ele continua falando sobre a Trindade, porém de forma específica. Ele começa a dizer: olha, você vai ter comunhão com o seu irmão, você vai ter unidade quando você entender quem é Deus, quando você entender quem é Jesus e quando você entender quem é o Espírito Santo. Mas é interessante porque Paulo, quando ele traz essa reflexão sobre a Trindade, é algo curioso que poucas vezes em púlpitos você vê falando sobre Trindade. Muitas vezes se prega sobre Deus, muitas vezes se fala sobre a ação de Jesus Cristo, muitas vezes é dito que o Espírito Santo está habitando entre nós, mas a essência da Trindade vai muito mais além do que isso. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a força das suas obras. Interessante isso, né? Os irmãos sabiam que a Trindade, o padrão 3 em 1, ele está em todos os ambientes em que nós olharmos, como se fosse uma assinatura do Criador. Sabe aquele cara que desenha uma parede e embaixo ele não bota a assinatura dele, não é isso? É assim ou não? Se você observar, a nossa esfera terrestre, ela é toda 3 em 1. Como é que o nosso tempo ele é dividido? Passado, presente, futuro. Isso é o quê? 3 em 1. Como o nosso espaço ele é dividido? Largura, altura, profundidade. Isso é o quê? Isso é o quê? 3 em 1. Os estados da matéria: sólido, líquido, gasoso. A propriedade da matéria: os átomos são formados por prótons, elétrons e o quê? Nêutrons. O pessoal que trabalha com música aí, a música é dividida em quantas partes? Quantas partes? Só Mateus sabe, é? O pessoal que está na música, a gente está estudando não? A música era dividida em 3 partes: melodia, ritmo e harmonia. É o quê? 3 em 1. A Trindade, ela está expressa. Se nós formos para a área da psique,
as esferas que nós temos no campo das ideias, nós temos um consciente, nós temos um pré-consciente e nós temos um é o quê? 3 em 1. Deus, Ele é maravilhoso em tudo. É por isso que qualquer doutrina que apresentar algo que não seja a Trindade é anátema, é maldito. Aquele que nega o Filho também nega o Pai. Isso é óbvio, meu irmão. Então Paulo, ele mostra quem é essa Trindade. Ele mostra do versículo 6 até o versículo 10 como age cada pessoa dessa Trindade. É interessante, meus irmãos, porque às vezes a gente passa por algumas situações e não entende o que é que está acontecendo, porque a gente não conhece aquele que colocou a gente naquela situação. Quando um eletricista, ele vê um pipoco dando ali numa tomada, ele já na cabeça sabe o que é que aconteceu. Estou errado, Morandi? Estou errado, Diácono Marcos? Deu um pipoco ali numa tomada ali, Morandi disse, foi o fio que torou. Eu disse, foi não. Isso foi a tomada dentro que está coisada lá. Se eu estou dizendo a você que foi o fio que torou, e eu disse, eu estou dizendo ao senhor que não foi o fio. Eu conheço de elétrica? Meu Deus, eu fui emendar um fio ligado, misericórdia, uma vez lá em casa, mas foi tanta luva, tanta coisa, e eu enrolei, eu gastei um tufo daquele de fita, porque eu botei uma fita num pedaço, aí botei outra fita no outro pedaço, aí saí emendando assim a fita. Entendo nada de elétrica. Quando o irmão Arandi chegou e viu, foi o fio que tinha torado. Meus amados, para a gente entender ou compreender o que acontece na nossa vida, precisamos saber quem nos colocou naquela situação. E você só vai saber quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo se você conhecer as Sagradas Escrituras. Quando o povo não está unido, é porque não conhece as Sagradas Escrituras. Quando o povo está caminhando para um lado em que Jesus está mandando e para o outro, é porque não conhece as Sagradas Escrituras. Mas faz 20 anos que o irmão frequenta a igreja, não tem problema não. Não conhece igual. Sabe quem fala muito isso e discute muito com o Marcos? O irmão Nivaldo. Eu acho que Arlindo já entrou nessa disputa aí. Às vezes Marcos chega para o irmão e diz, mas o irmão ali está desse jeito e não sei o que. Aí o irmão Nivaldo diz, ele não conhece não. Aí Marcos diz, como é que ele não conhece? Faz 40 anos que ele está naquele negócio, mas ele não conhece. Não conhece. Paulo, ele está dizendo à igreja que só há uma forma de mantermos a unidade, de mantermos a união. E olha que eu demorei para entender isso, meu irmão. Eu demorei. Eu pensei que para ter unidade e união eu precisava agregar pessoas. Eu precisava somar com as pessoas. Eu precisava estar aqui, ó, abraçando. Mas às vezes quando a gente faz isso, a gente deixa Deus de lado e a gente passa a agir politicamente, ajudando aqui, fazendo um conchavo ali, conversando um pouquinho aqui, abraçando um pouquinho ali. Mas Deus está dizendo que não é desse jeito. E para mim foi muito difícil entender isso, porque eu pensei que eu estava no caminho certo. Mas Deus diz não, para ter união precisa ter joelho no chão. Para ter união precisa crer que quem vai juntar essas pessoas sou eu e não você.
Para ter unidade, nós precisamos crer no Deus Todo-Poderoso, no nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Vamos conhecer um pouco. O versículo 6, ele diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está acima de todos. Deus está acima do seu problema? Sim ou não? Deus está acima do seu relacionamento? Deus está acima dos seus sonhos? Deus está acima dos seus desejos? Por que você não confia nele? Por que você não entrega na mão dele? Meus irmãos, Deus, ele é o nosso Pai e ele está acima de todos nós. Teve um momento, Jesus disse que os pais terrenos, pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o Deus Todo-Poderoso. Será que ele não sabe o que é bom para você? Claro que ele sabe. Mas às vezes você acha que sabe. E aí você está indo por um caminho e ele está ali puxando. Isso não é aí não, filho, vem para cá. E às vezes esse puxão dói. Às vezes esse puxão machuca. E quanto mais a gente não entende, mais vai doer, mais vai machucar. Amados, Deus, ele está acima de cada um de nós. Confie nele. Entregue sua vida toda a ele. Não tenha ressalvas diante dele. Não guarde nada perante ele. Abra o seu coração e entregue todo o seu ser na mão dele. Por quê? Porque é ele que sabe de todas as coisas. Não somos nós. Nós podemos pensar que sabemos, mas nós não sabemos. Esse é o Deus que Paulo está fazendo com que nós venhamos a nos lembrar, para que estejamos suportando cada vez mais uns aos outros, para que nós tenhamos mansidão uns para com os outros, para que nós tenhamos empatia uns para com os outros, para que eu venha a me importar com o problema do meu irmão, e não somente olhar para o meu próprio umbigo, não somente dizer o ditado que farinha pouca, o meu pirão vem primeiro. Não é assim que a palavra nos ensina. A palavra diz que o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, ele é por mim e ele também é por você. Amém? Vamos conhecer quem é o Jesus. Ele diz no versículo 7 até o versículo 9 o seguinte: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer que dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. O que é que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Essa graça que nós temos. Quem aqui é morador do céu? Eu estou vendo mão baixa ainda. Levanta a mão, meu irmão. Levanta a mão. Amém. Esse acesso que você tem ao céu não veio até você de graça não, meu irmão. O acesso que você tem até os céus veio por uma pessoa que desceu às profundezas. E quando ele fala descer às profundezas, é a morte. Uma pessoa que morreu por mim, morreu por você. Alguém que entregou a sua vida
por outra pessoa. Isso é muito interessante, meu irmão, porque talvez o relacionamento entre mãe e filho, e pai e filho, pode fazer com que talvez uma mãe ou um pai venha a se entregar pelo seu filho. Mas eu queria saber aqui, quem é que se entregaria para a morte, para salvar Fernandinho Beiramar? Ninguém. Mas rapaz, eu pensava que ia ter um bocado de gente aqui. Pois é, meu irmão, se Fernandinho Beiramar entender a palavra de Cristo, se converter dos seus maus caminhos, ele vai para o céu, e o nosso Senhor Jesus Cristo vai apagar a cédula do pecado dele e gravar o nome dele no livro da vida. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. O amor de Cristo, ele não é indiferente. Não imagine que aquele momento em que a gente passa chorando por muitas vezes, aquele momento em que nós olhamos para determinada situação e a gente diz que não tem jeito, aquele momento em que eu busco uma solução e não encontro, não imagine que Jesus está distante ou não está vendo o seu sofrimento. Ele está, porém ele está esperando o tempo certo para resolver a sua situação. Por muitas vezes ele também está esperando a sua ação de colocar o problema na mão dele e deixar com que ele resolva. Porque, meu irmão, uma pessoa que entrega a vida por outra, ela não iria fechar os olhos no momento da dificuldade. Uma pessoa que entrega a vida por outra, ela não ia em momento nenhum ver um filho desesperado, querendo algo e se fazer de indiferente. Cristo, ele está atento à sua oração. Cristo, ele está atento a tudo o que você fala, por muitas vezes através de lágrimas, por muitas vezes através de pranto, por muitas vezes você não consegue nem falar, mas ele está ouvindo. Creia nisso. Creia nisso, meu irmão. Essa é a Trindade que está em todos os cantos da face da terra. É o Deus que zela por você e por mim. É o Cristo que se entrega por você e por mim. Mas é interessante que no versículo 10 e no versículo 11 entra outra pessoa. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quem é que equipa a igreja? Quem é que concede dons à igreja? O Espírito Santo de Deus, meu irmão. Esse talento que você tem não foi seu não, ou melhor, não é seu, é de Deus. Deus lhe concedeu, mas não foi para benefício próprio, foi para a edificação do corpo dele. Se você louva, louve para o Senhor. Se você usa suas mãos para fazer essa iluminação acontecer, faça para o Senhor. Se você utiliza as suas mãos para fazer com que isso seja construído, faça para o Senhor, porque foi Ele que concedeu tudo a você, através do seu Santo Espírito. Meus amados, o texto diz aqui que o Santo Espírito, Ele concede uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. E eu pergunto, quantos pastores tem aqui? Quantos pastores tem aqui? Estão com medo, é? Muito bom, Arlindo, tá vendo? Mas eu tenho certeza que muitos aqui dentro podem ter recebido o chamado de Deus,
para cuidar de vidas. Eu tenho certeza que muitos aqui dentro podem ter recebido o chamado de Deus para ensinar a muitas vidas. Muitas pessoas aqui receberam um chamado de Deus para evangelizar outras pessoas. E aonde estão essas pessoas? Aonde estão? Porque o Espírito Santo, ele afirma que distribui dons a cada um dos seus servos. Nós temos dons e talentos aqui, meus irmãos, extraordinários, mas por vezes estão abafados pelo medo, estão abafados por problemas quaisquer, estão abafados por traumas. Mas o Senhor Jesus, ele quer lhe usar. O Espírito Santo que concedeu esse dom a você, ele não quer que você enterre esse dom e esse talento. Ele quer que você use-o para a glória dele. Ele quer que você entenda que determinadas situações serão resolvidas quando você compreender que não é para você, é para Deus. Quando você entender que tudo que tem, tudo que é e tudo que vier a ser vem do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, quando nós entendemos quem é a Trindade, quando nós colocamos dentro da nossa cabeça quem é o Deus que é por todos nós, quem é Jesus Cristo que morreu por cada um de nós, quem é o Espírito Santo que me deu esse dom e esse talento extraordinário, nós vamos ver o resultado disso no versículo 12 e nos versículos 13, onde ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus amados, Paulo, ele está dizendo aqui que quando nós entendemos quem é essa Trindade, quando nós compreendemos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, nós começamos a edificar o corpo de Cristo. Nós começamos a edificar. O que é edificar? Construir. Não é isso? Sim ou não? Construir. Eu consigo construir algo só, a não ser um bonequinho com palitinhos. Sou excelente em fazer isso. Eu pego a cabeça, pescoço, braço e pernas. E se for um bonequinho meu, tem uma bola no meio assim, ó. Quem ri, disciplina até 2052, viu? Sorria não. Tô vendo, viu, Lídia? Rir do pastor é 7 anos de azar. Isso eu consigo fazer sozinho. Mas edificar o corpo de Cristo, não, meu irmão. Não. Mas quando eu entendo o Deus, o Filho e o Espírito, eu participo da edificação do corpo, eu contribuo para que as coisas aconteçam. Quando alguém está pegando aquele banco ali e eu estou sentado acolá, eu me levanto para ajudar. Eu não fico só olhando não, mas já tem Tiago e Andresa ali pegando, né? Eles dão um jeito. Mas já tem aqui Jennifer e Juan pegando do lado de cá, eles desenrolam. Mas o amado concorda comigo que 6 mãos fazem um trabalho melhor do que 4. Sim ou não? Mas eu preciso entender a Trindade no meu coração. Eu preciso deixar a indiferença do lado. Eu preciso aprender a viver em unidade e união. Eu preciso olhar para o meu irmão
como um companheiro e não como um adversário. Eu preciso compreender que nós fomos chamados para um só corpo. É o que o texto fala. Ele diz que nós, além de edificarmos o corpo, nós vamos ter conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, quantas vezes você quiser, sozinho, não vai dar em nada. Sabe quem já leu a Bíblia 35 vezes e continua ateu? Jô Soares. 35 vezes. Tem irmão aqui que não passou do Novo Testamento ainda, infelizmente. 35 vezes e continua ateu. Nós só iremos conhecer a Cristo quando nós estivermos unidos nele. Os discípulos, meus irmãos, eles passaram um tempo com Jesus, e quando Jesus estava sendo elevado aos céus, teve um que ainda disse assim: mas quando é que tu vais restaurar todo o templo? Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele abençoado e dizendo assim: meu eu, ele passou 3 anos e 6 meses comigo e não entendeu nada. Ele não entendeu que o reino que eu vim colocar não foi um reino físico, foi um reino espiritual. E aí você está rindo dessa pessoa que perguntou a Jesus. Você tem uma diferença para ele, viu? Aquele que perguntou tinha o Espírito Santo? Aquele que perguntou a Jesus tinha o Espírito Santo? Tinha? Por quê? Porque o Espírito Santo estava com quem? O próprio Jesus Cristo. Quando ele disse: eu vou, quando eu for, um vem. Você hoje tem o Espírito Santo de Deus. Você hoje compreende as maravilhas que Deus opera na sua vida e na vida de outras pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos que nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpa. A desculpa não é o tempo. A desculpa não é o cansaço. A desculpa não é a dor em qualquer parte do corpo. A desculpa não é porque tem problema com o filho. A desculpa não é o marido. A desculpa é porque você precisa entender, compreender, cravar e gravar no seu coração que tudo que você tem vem de Deus. Para onde você vai é através do Filho de Deus. Quem conforta, consola e dá todos os conhecimentos para você executar o que você faz é o Espírito Santo de Deus. Certo, pastor? Amanhã eu venho aqui dormir aqui na igreja, vou passar 24 por 48 aqui dentro. Mais uma vez, não é isso. Não é quantidade, é intencionalidade. Não é quantidade, é coração. Às vezes que nós vemos na Bíblia situações maravilhosas acontecerem, são em coisas pequenas. A oferta da viúva pobre foi uma coisa pequena. A viúva que se encontrou com Elias foi uma coisinha pequena. 2 bolos. Quando nós entregamos tudo o que nós temos a Deus, esse tudo pode ser 1 minuto. Esse tudo pode ser 30 segundos. Deus sabe se você tem 30 segundos, sim ou não. Mas Ele também sabe se você tem 2 horas, sim ou não.
Entregue os 30 segundos a Ele. Entregue o seu 1 minuto a Ele. Entregue as meia horas a Ele. Entregue o seu dia todo a Ele, se você tiver condições. Porque esse é o resultado de quando entendemos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E não foi eu que falei. Se você está com a Bíblia na mão, se você está acompanhando o texto, você está vendo que é a palavra de Deus. Se você não quiser entender dessa forma, você entre aí na internet, procure aí os grandes pregadores, porque o que está falando aqui no texto é isso. É unidade, é a ação da Trindade, é eu conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas, meus irmãos, todo esse conhecimento que foi passado aqui sobre Trindade, sobre 3 em 1, sobre a ação de Deus, sobre a ação de Jesus, sobre a ação do Espírito Santo de Deus, o que é que acontece quando a gente faz esse mover? Todo esse conhecimento de nada vai adiantar, de nada, se nós não colocarmos em prática. Se nós não colocarmos em prática, Paulo diz o que acontece. No versículo 14, ele diz o seguinte: para que significa que Paulo estava falando uma coisa que precisava ser feita, para que não acontecesse isso que ele vai dizer agora. Certo? Isso já passa da teologia, a gente já entra no português. E ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, nós não ficamos como meninos. Vocês viram quando os meninos entraram aqui? A minha bencinha no meio. Como é que eles entraram aqui? Eles pediram licença. Eles vieram caminhando de cabeça baixa, que nem a gente faz assim. Eles entraram de todo jeito, e estão nem aí. E glória a Deus por isso, que menino tem que fazer isso mesmo. Certo? Menino tem que andar, menino tem que correr. Eles não vão ficar aqui o tempo todinho, foi só um momento. Está tudo tranquilo e favorável. Nem se preocupe. Mas quando nós entendemos, e é interessante porque nós não fazemos isso. Por quê? Porque a gente entende que não é para fazer. A ética, os bons costumes, o proceder com pessoas, diz que a gente está em uma reunião, a gente tem que ficar quietinho e tal, prestando atenção. Se nos for facultada a palavra, a gente fala. Se for num ambiente que pode ser feito perguntas, eu levanto a mão, espero alguém me dar a palavra e eu falo. Mas eles não sabem. Deu para entender o que o professor Paulo está dizendo, e não eu, porque eu não sei de nada. Eu digo sempre a todos que eu sou o pior que tem, e vou continuar dizendo isso. Se não for o Espírito Santo de Deus segurando a direção do meu barco, do meu carro, eu capoto. E um teste para isso ocorreu ontem no Congresso Multiplique. Tiago conhecia um jovem que estava lá na igreja, que foi da igreja de Cajueiro. Eles conheceram lá, a mãe de Tiago ajudou muito, e Tiago foi apresentar o pastor dele. Aí quando Tiago chegou para apresentar, aí ele disse: John, tu é pastor? Eu não acredito nisso não. Eu disse: nem eu. Nem eu acredito. Se não for Jesus, meu irmão, em vão trabalham os que edificam, ou em vão trabalham aqueles que dormem tarde e acordam cedo. Se não for Jesus, não adianta de nada. Não adianta os títulos,
Não adianta o mérito, não adianta se você não entender quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Você vai andar como um menino, levado de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Uma hora, tem uma história, o camarada estava em determinado lugar, e aí ele estava bebendo uma água da Indaiá, porque o vendedor da Indaiá estava aqui, ele bebia água da Indaiá. Aí no outro dia, aí estava o vendedor da Santa Joana, aí ele bebia água da Santa Joana. Aí teve um dia que o vendedor da Indaiá chegou e disse: rapaz, bebendo Santa Joana. Ele disse: fica tranquilo aí, porque essa Santa Joana é da Indaiá. Era aí, pô. Quando a gente não conhece, vou ler o texto de novo. Para que não mais sejamos, é interessante isso, porque o texto dá uma margem para que a gente faça uma compreensão de que, se somos, não sejamos. O texto dá uma margem para um stop. Até aqui, se foi assim, daqui para frente não será mais. Deus é muito maravilhoso, meu irmão. A Bíblia diz que a misericórdia dele é de eternidade a eternidade. Quanto é uma eternidade? E duas? Eu não sei. E ele diz que, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu digo sempre: não confiem em mim. Já falei isso quantas vezes aqui? Um mói, não foi? E vou continuar falando. Porém, se o que eu falar estiver alicerçado na palavra, e você vê a minha vida sendo alinhada com o que está sendo pregado, confie. Mas não confie primeiro em mim, não. Analise, estude, leia. Chegar em casa, leia o texto. Entre na internet e veja lá, Efésios 4, versículo do 1 até o 14. Vamos ver o que é que o povo fala sobre isso aqui. Vamos ver se o Godinho que falou lá é isso aí mesmo. Mas se for, siga. Se for, persevere. Se for, dê o stop daqui, passe a página e vamos para frente. Porque é isso que a palavra está dizendo. Mas infelizmente, meus irmãos, às vezes nós padecemos e perecemos porque nos falta conhecimento. Conhecimento de quem é Deus, conhecimento de quem é Jesus, conhecimento de quem é o Espírito Santo. E aí ele continua dizendo: pela artimanha dos homens e pela astúcia de quem os induz ao erro. A melhor régua para você medir se o que está sendo falado é coisa do homem ou de Deus, é a própria palavra dele. Qualquer um aqui pode chegar para me dizer qualquer coisa. Qualquer coisa. Diz: olha, eu sonhei que acontecia isso aqui, isso aqui, isso aqui. E olha, Jesus me disse, o Senhor manda te dizer, eis que te digo. Certo, pode ser. Quando terminar eu vou para a Bíblia, vou ler, vou orar, vou perguntar a Deus se é isso mesmo. Se for, eu vou acreditar. Mas se não for, vai entrar por aqui e sair por aqui, meu irmão. Por quê? Porque são muitas situações que acontecem que nos induz ao erro. Nós temos um testemunho de um jovem, e eu já contei isso aqui, e quando eu disse a ele que contei aqui, ele ficou rindo. E talvez ele esteja me assistindo agora. Eu disse: há um tempo atrás,
por não examinar as escrituras, um jovem quase que endoida a cabeça, porque ele chegou em determinado local, e aí disseram a ele: você mesmo, Deus está falando com você, abra a mão. O cara abriu a mão: estou eu colocando a chave na tua mão. Eu disse: pronto. Oxe, é o carro que eu estava querendo. É o carro. Foi o carro, meu irmão. Oxe, ligou para mim, disse: pastor, o senhor não sabe o revelamento que teve aqui. Que não é revelação, não é revelamento. Disse: como é que foi isso aí, meu filho? Eu disse: meu filho, calma. Ele disse: o senhor não sabe mais. Chegou uma mensagem no celular da minha esposa dizendo que o banco tinha um limite aí de não sei quanto para mim. Eu disse: meu filho, calma, vá com calma. Não, mas vai ser. Beleza. Foi no outro dia, na segunda-feira, botou a mulher debaixo do braço, foi para todas as concessionárias possíveis e imagináveis, e você pensar, para todos os bancos, e nada aconteceu. Quando chegou lá, ele disse: meu filho, a linha de crédito para você aqui é R$200, se você quiser. Eu acho que dá para você comprar um carro de mão. Eu acho que dá. Meus irmãos, examine as escrituras, porque você pode estar ouvindo muitas coisas que podem estar lhe induzindo ao erro. Você pode estar ouvindo algumas situações que estão fazendo com que você caminhe para um local diferente ao qual Deus quer você. Mas eu só vou entender quando eu souber quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o meu Senhor Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Meus amados, quando prosseguimos diariamente em conhecer e buscar a conhecer sobre o Deus triuno, algumas coisas acontecem. Primeiro, nós vemos que tudo que temos, que tudo que somos, vem do Deus Todo-Poderoso. Nunca pense que algo que você tem é propriamente seu. Nunca imagine que o que você conhece por méritos seus. Sempre lembre que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele está acima de cada um de nós. Quando nós conhecemos o Deus triuno, nós entendemos que o acesso ao céu que é a morada de cada um aqui que levantou a mão, foi nos dado pela graça, um favor imerecido. Mas ele não foi de graça, ele não veio de qualquer forma, ele veio pela entrega de um santo por um outro pecador. Nós também entendemos, temos ciência de que nós não estamos só. Lembre disso e guarde isso, que talvez amanhã você possa estar tendo que se lembrar que não está só. Preste atenção, porque você não está só. O Espírito Santo, aquele que foi nos prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele habita dentro de você. Lembre disso. Meus amados, lembre e entenda que essa trindade faz com que eu ame mais a você. Tem algumas pessoas que chegam para falar alguma coisa, ou às vezes nem chegam para falar, e aí depois eu descubro, e eu digo: meu filho, por que você não falou nada com a gente, ou nada comigo? Diz: mas pastor, o senhor já faz tanto. Eu digo: não tem problema não, porque quem faz não sou eu não, quem faz é Jesus. Eu não faço nada não. Quem faz é Deus. Quem está falando com você hoje é Deus, não sou eu não. Bota isso na sua cabeça. Sabia nem que você já está por aqui.
Eu tenho esse poder? Tenho? Claro que não. Eu nem tenho esse poder e nem Marcos tem essa preciosidade toda. Eu pegar aqui, não, vou escrever para Marcos. Mas meu Deus, mas vou muito. Aí Marcos não vem. Meus irmãos, essa trindade, ela faz com que eu lhe ame mais, e faz com que você me ame mais. Essa trindade faz com que eu lhe suporte mais. É tão interessante as coisas que Deus faz, porque nós estávamos no Congresso Multiplique ontem, e o pastor estava falando lá sobre domínio próprio, certo? E às vezes eu tenho uns pecados na minha vida, e às vezes eu não consigo me dominar, principalmente quando eu estou no trânsito. Eu não sei porque Raquel está rindo, e Kathleen, eu não sei porquê, mas quando eu estou no trânsito, às vezes tem aqueles abençoados que trancam você do nada. E eu já levei muitas lapadas de Deus por causa disso. Eu já contei aqui, saindo do Atacadão ali de Cruz de Rebouças, minha mãe estava comigo, e aí eu andando ali na faixa que ia chegar para o retorno, o cara pegou, botou do meu lado e saiu e eu acelerando, eu digo, aqui você não vai entrar não, você vai lá para trás. Aí a manhã disse, era bom que fosse uma ovelha lá da sua igreja. Sabe o seu Madruga, que engole seco? Né? Chega, desceu quadrado. O negócio travou. Mas eu levo uma lapada no pé do ouvido, eu entendo do outro. Quando foi ontem, o pastor falou lá. Quem estava lá falou ou não falou? Ele disse, olha, você aí, que não se domina na hora do trânsito. Aí todo mundo, olha logo para mim. Mas depois o pastor falou um bocado de coisa que eu também olhei para o povo assim, que tá vendo? Ontem foi tesoura voadora e martelo rodado, meu velho, para todo lado. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, pô. Tiago estava do meu lado e Juan estava do outro. Eu digo, rapaz, eu vou dizer aos meninos aqui, se vai acontecer alguma coisa quando a gente estiver voltando. Se eu não vou dizer não, eu vou ficar calado, porque tem coisa que a gente tem que ficar calado, que nem o pai de João Batista, quando recebeu o anjo, né? Ezequiel, né? O pai dele, de João Batista. E aí ele disse, tu vai ficar emudecido, viu? Para tu não contar aí. Tu não contar a história para o povo. Fica calado aí. A besta tu não vai contar não, tu vai ficar caladinho aí. Viu? Aí eu fiquei calado. Aí eu venho com a Kombi, ó. Mas rapaz, não deu 5 minutos não, pô. Deu 5 minutos? Passou um cara com a moto aqui do meu lado, que ele veio enviado, porque eu não sei. Passou assim, eu digo, abençoado. Vai na paz. Mas o cão ele não fica satisfeito não, meu irmão. Fica não. Mas na frente apareceu outro buzinando. E eu abri passagem pro cara e ele bi. Aí quem ficou revoltado? O povo que estava atrás da Kombi. E ele não está vendo não, é? Eu digo, irmão, domínio próprio, viu? Domínio próprio. Eu aprendi, viu? Eu aprendi. Meus amados, eu fiz essa reflexão porque às vezes Deus está falando com a gente, às vezes não, sempre Ele está falando conosco. A Bíblia diz que a palavra dele, ela não volta vazia, ela acha morada no coração. Precisamos entender que essa trindade, ela faz com que eu ame mais, que eu esteja unido, que eu tenha unidade, unido em um só propósito, unidade. Esse propósito é Cristo. Esse propósito é que o reino cresça. Esse propósito é que vidas sejam transformadas. Esse propósito é aquele que estava na sarjeta, no lamaçal do pecado, ele seja tirado e colocado com os pés fincados na rocha, que é Cristo Jesus. Esse é o propósito.
Quando nós entendemos a Trindade, nós recebemos tudo isso de Deus. Queridos, essa Trindade que cria, mantém e governa todas as coisas, ela merece ser adorada em todo momento da nossa vida. Então entenda que todo dia é dia de adorar o Senhor. Entenda que todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo momento. Não tem hora. Não, tem que ser ali naquele monte. Não, tem que ser naquele outro monte. Não. Quem conhece a Trindade, quem conhece Deus, o Filho e o Espírito, ele sabe que só necessita se adorar em espírito e em verdade. Meus amados, precisamos entender cada vez mais que esse desejo de Cristo, esse desejo de conhecer a Cristo, ele de fato precisa estar ardendo nos nossos corações. Ele precisa fazer com que nós estejamos contando os segundos para encontrar a Deus. Já teve dia, não é sempre, mas já teve dia de eu estar na escola, dando aula, e estar desejando ir para casa, porque eu precisava ler um texto que eu não tinha entendido no dia anterior, ou eu tinha visto alguma pregação, eu não tinha compreendido aquilo. Isso não é direto não, meu irmão, o que acontece não, eu já disse que eu sou ruim, e meu cabelo ajuda. Mas precisamos ter sede de Deus. Precisamos entender que o relacionamento que Deus quer conosco, ele deve ser recíproco. Ele vem até nós e nós vamos até Ele. Queridos, eu creio que cada um que está aqui hoje sentiu a presença de Deus e se encontra alegre. Amém. Se encontra feliz. Que talvez nós estamos aqui com a vontade de pular, uma vontade de cantar, uma vontade de gritar, mas que isso não seja só uma vontade, que isso seja um propulsor para que leve a mim e a você a conduzir vidas para conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Que isso, essa alegria de ter um Deus Pai que cuida de cada um de nós, de ter um Filho que se entregou por mim e por você, de receber o Espírito da promessa e ser selado com o nome no livro da vida. Que esse desejo seja um propulsor, uma mola, para que você leve o amor de Cristo para outras pessoas. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta alegria que não vem de cada um de nós. Amém. Porque o Senhor sabe de cada dificuldade que os teus servos enfrentam diariamente, Pai. Mas nós enfrentamos crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Jesus. Cremos, Pai, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Cremos que Tu é o nosso Redentor e no fim irás se levantar, Pai. Cremos em todas as coisas, porque o Senhor é o Deus de tudo. O Senhor é aquele que traz à existência tudo que nada existia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo Senhor ter entregue a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Muito obrigado por ter pago uma dívida que nunca eu iria conseguir pagar. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por habitar no coração de cada um dos teus servos. Obrigado por nos consolar em momentos
de extrema dificuldade. Obrigado por nos ajudar, nos concedendo dons e talentos. Que esses dons e talentos sirvam para a edificação do teu reino, Pai. Amém, Jesus. Que quando o Senhor perguntar a quem enviarei, escutemos um grande coral: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer no meio do teu povo. Que nós estejamos entendendo tudo que foi falado hoje neste local e tenhamos unidade e união para edificar o teu reino, para resgatar vidas, para multiplicar o teu amor no coração das pessoas, para que almas sejam resgatadas do inferno e colocadas no céu. Glória a Deus. Que o teu nome cresça e o nosso diminua. Em nome de Jesus. Amém.